Olá, meu amigo, minha irmã, meu irmão que acompanha nossos vídeos, nosso canal, sempre um ensinamento diferente, um bate-papo para a gente poder entender muitos temas. Hoje eu vou falar sobre algo que não é muito novidade na Umbanda, o tema em si, mas as explicações por muitas vezes não chegam numa conclusão, não explicam, não estão corretas, às vezes confundem mais do que esclarecem. É um tema antiguíssimo, né, que acompanha a gente dentro dos terreiros há tanto tempo, que é o preceito. A gente faz isso tanto tempo, tantas vezes, há tantos anos, mas muitas pessoas nem sabem para que serve ou o que é o preceito no final das contas, o que tem por trás dele. Quando eu falo muitas pessoas não sabem, eu incluo muitos dirigentes, porque eu já vi muitos dirigentes tentando explicar preceito e realmente falando coisas que não tem muita base, não tem fundamento, é um entendimento antigo. Para a gente entender, primeiro eu vou esclarecer mais ou menos assim o que é um preceito. Preceitos são um conjunto de ações que todo corpo mediúnico, todo corpo de seres que vai trabalhar num trabalho espiritual precisa começar a fazer, se dispor a fazer para se preparar para aquele trabalho espiritual do qual estamos falando. Então, um conjunto de ações ou de abstinências, coisas que você abre mão de fazer para resultar num melhor contato espiritual, num melhor trabalho espiritual. O que são esse conjunto de ações? Muitas vezes é alimentação, né? Você não pode comer nenhum tipo de carne ou carne vermelha, depende de centro para centro as regras. Não sair, né, ir para balada, ir para noite, se eximir, se resguardar de algumas energias mais densas, algumas energias mais carregadas, também é uma ação importante. Não consumir bebida alcoólica, não ter relações sexuais, esse é o básico de um preceito. Quanto tempo antes isso tem que ser feito? Também depende de centro para centro. Tem centro que faz uma base de 24 horas antes de cada trabalho espiritual, se entra no preceito, no conjunto de preceitos. Alguns centros são 48 horas, mas aí vai de regra para regra, vai de casa para casa, cada dirigente, cada liderança espiritual decide qual é o tempo do preceito. Entendido o que é o preceito, entra a grande questão. Para que serve o preceito? Existem duas respostas mais comuns, duas vertentes, duas visões um pouco mais comuns quanto ao preceito. Vou falar aqui o que é mito, o que é verdade quanto a isso. A primeira visão que a gente tem falando de preceitos é uma visão um pouco mais antiga. Ela é bem antiga, na verdade, e remonta até as características cristãs que a Umbanda tem. A gente sabe que a Umbanda é uma religião novíssima e boa parte da sua construção ritualística, doutrinária, ela acaba sendo resultado de sincretismos, né, de sínteses, pessoas que vêm de outras religiões e trazem velhos conceitos. Uma pessoa que vem do Candomblé, por exemplo, vai tocar uma Umbanda sempre mais puxada à cultura africana, ao que cresceu vendo. Uma pessoa que vem do Espiritismo faz uma Umbanda mais espírita. Uma pessoa que veio do catolicismo, com certeza faz uma Umbanda um pouco mais católica, um pouco mais cristã, né, com seus conceitos que trouxe de vida. Então a primeira questão, o primeiro ponto, a primeira explicação quanto ao preceito, ela remonta um pouco às visões cristãs, principalmente católica, que é a religião que domina o nosso país e na época muito mais do que hoje. Que aí você tem que entender um pouco sobre a visão do pecado original, do pecado, do respeito que a religião católica tem. Vamos partir do princípio do batismo, por exemplo. Uma criança, por que uma criança é batizada na religião católica? É diferente da Umbanda. Além da apresentação espiritual, da apresentação aos seres espirituais, dentro da filosofia católica, o batizado é o primeiro perdão, a primeira lavagem dos pecados, o pecado original primeiro. Como se uma criança, na nossa visão, uma criança não nasce com pecados. Na visão umbandista o pecado não existe, na verdade, né? Não que não se possa fazer nada, mas não nessa visão. Nessa visão, a criança foi concebida do ato sexual dos pais. E o ato sexual em si é o pecado original. É o pecado primeiro. É um pecado perdoável nesse caso, porque é necessária a relação sexual para se ter um filho.
para se progredir, para se ter uma continuidade de seres. Então é um pecado, mas que ele pode ser revogado. Então quando o filho nasce, ele é resultado do pecado original. Então é preciso fazer o batizado para limpar o seu corpo, o seu espírito do pecado, para ele poder viver uma vida sem pecados, apresentado espiritualmente e pura e limpa, começar já dessa forma, né? E começar com o pé direito a vida. Então essa é a visão. Trazendo essa visão para a Umbanda, muitas pessoas falavam, bem antigamente, que não se podia ter relações sexuais, por exemplo, porque era uma falta de respeito com o guia. Partindo do princípio moral, né, de que um ato sexual é uma ação desrespeitosa, é uma ação que é o pecado original. Como a Umbanda não tem essa visão, a gente sabe que isso não é verdade. A relação sexual, claro, feita com amor, com carinho, com companheirismo, ela é um ato belíssimo, bonito demais e que gera uma energia muito saudável. Repito e friso, quando feito com amor, com carinho, com respeito. Aí sim gera uma energia muito boa, energia essa inclusive que é muito bem utilizada para curas espirituais. Muitas vezes os nossos mentores, nos momentos dos nossos atos sexuais, estão lá presentes, aproveitam aquela energia, canalizam ela para pessoas que precisam de uma cura, de algum trabalho espiritual que necessite daquela energia. Então o guia espiritual ele não tem o menor problema quanto a pudor, a moral. Isso é uma coisa da nossa dimensão humana. Você pode estar tomando banho e o guia está do teu lado, te orientando, te passando um ensinamento, né? Aquela história quando se casa, né? Enfim, sós, é a última coisa que vai acontecer. Né? A última coisa que vai acontecer, ele não tem essa necessidade, pode te ver nu, ele sempre vê. Você acha que quando você toma banho, ele some, né? Vai se esconder? Claro que não, essa visão não condiz. Então a gente sabe que essa visão do respeito, da moral, não é verdadeira, é um mito. Isso é um mito, não é assim, não é por isso que se faz o preceito. Aí ainda nessa linha muitas pessoas falam, se você tem outras ações, da alimentação, do se expor, é falta de respeito você sair, você tá na balada e você vai para um trabalho espiritual, também se enquadra nisso na visão moral cultural nossa que a filosofia cristã nos impôs, né? Um conceito moral, falta de respeito não tem essa. Se você faltar com respeito, se for no meio de uma gira, no meio de um trabalho com ele, agir de uma forma diferente. Relação sexual que você faz não entra nesse ponto moral para os guias. Então isso é um mito. A segunda explicação que mais a gente vê, e aí ela já começa a se aproximar um pouco mais da realidade, do que de fato é, porque começa a apresentar uma versão que considera as energias como ponto fundamental para o preceito. Aí já damos um passo em direção de uma luz espiritual, em direção de algo maior, de algo mais próximo da realidade. Muitas pessoas falam que o preceito é necessário para você conservar a sua energia, não ter interferências e misturas. Como assim, Felipe? Interferências, misturas? Como funciona isso? Por exemplo, você não pode ter relação sexual, vamos pôr aqui um exemplo de 24 horas. Você não pode ter dentro de 24 horas relação sexual com o seu parceiro ou sua parceira, para que no momento da gira você se apresente a isso, você esteja lá o mais puro possível, sem interferência energética de outras pessoas, sendo a sua energia tão somente. A minha energia vindo aqui, só a minha energia sem uma interferência. Muitas pessoas mostram essa visão. Como eu disse, estamos caminhando um pouco mais para perto. Tá certo, tá errado isso? Mito também. Por mais que caminhe mais para uma visão de entendimento, ainda está errado, ainda não bateu ali no cerne da questão, no ponto exato. Por quê? Para a gente entrar nessa questão, a gente tem que estudar muito a fundo energias, que é uma grande paixão que eu tenho, estudar energias. E não estudar energias só na capa do livro, só com o que o mentor fala, não, observando. Graças aos trabalhos mediúnicos, à evolução de vidas passadas, nessa encarnação, a primeira mediunidade que se aflorou em mim foi a clarividência. Então, desde pequeno, eu sou acostumado a enxergar a energia, os chakras, as funcionalidades, até seres espirituais. Isso me deu uma possibilidade de estudo fantástica.
Eu adorei ter sido abençoado com isso, claro, com méritos de trabalho, mas me permite não só ler sobre a energia, me permite observar. Então aprendi muito por observação. Um ponto fundamental, importantíssimo que a gente tem que ter para falar de energias é entender um pouco da sua natureza. Energias são impermanentes. São impermanentes e fluídicas, é como se fosse um rio. Ela flui a todo momento e a todo momento ela se transforma. A todo momento ela muda, ela tem uma fluidez muito rápida. Ela é impermanente. Não se estagna, não fica ali. Ela flui sempre. A gente sempre fala, essa energia, tal chakra vibra tal cor. Não determinantemente, não sempre. Ela sempre se molda às necessidades e às situações. A comparação da energia com a água é fantástica. Então, comparando a energia, estudando a energia, entendendo a energia, observando como ela funciona, eu diria que é impossível você manifestar uma energia que não é sua. É impossível. Se você tem um ato sexual, você vai misturar a energia de outra pessoa? Não. Por que não? Porque a partir do momento que você recebeu uma carga energética de outra pessoa, a partir daquele momento, com a sua impermanência energética, a energia é impermanente, ela é moldável, ela é fluídica, a partir daquele exato momento, aquela energia que você recebeu não pertence mais a outra pessoa, é sua. E sendo sua, ela assimila as suas cargas emocionais e as suas características energéticas. É mais do mesmo, é mais da sua energia, não há mais interferência. Como exemplificar isso? Você pega um rio, por exemplo, o rio Tietê que temos aqui em São Paulo, que todo mundo sabe que é extremamente poluído. Pega um balde daquela energia, daquela água, ó, até fazendo um paralelo já entra. Pega um balde daquela água poluída, aí você pega um copo de energia de água cristalina, né, de água mineral, e você joga dentro daquele balde de água poluída. Você não vai falar que a água cristalina vai interferir, vai entrar ali dentro daquele balde e agora o balde carrega tanto a energia suja quanto a energia limpa, tanto a água suja quanto a água limpa. Não. A partir do momento que a água cristalina entrou em contato com a água poluída, ela se polui e ela se torna mais do aquela água, um pouco mais de água poluída. Ela se molda às características e aí vamos entender como se nós fôssemos o balde. E aquela sujeira ou aquela limpeza, aquela sujeira, vamos assim, um pouco fica mais fácil entender, ela nada mais é do que a decodificação das nossas cargas emocionais, o ser humano como um ser emocional. Então todas as nossas cargas emocionais produzem aqueles resíduos. Se você joga uma água ou uma energia de outra pessoa, ao entrar em contato com você, ela se molda à sua carga e se torna uma manifestadora sua. Já não há diferença entre a água cristalina e a água do rio Tietê. É tudo água poluída. Um grande exemplo, você pode pegar energias da natureza, por exemplo. Energia da natureza nós chamamos de energia imanente. O ser humano é uma energia emocional. O que é uma energia imanente? Não tem codificação emocional. Ela simplesmente é uma energia, vamos assim dizer, pura, que só irradia a todo instante, irradia a todo momento, a todas as direções, e está ali. Você chegar numa árvore, por exemplo, e dar um tapa na árvore, ela não vai ficar chateada com você. Já se você fizer isso comigo, provavelmente eu vou ficar chateado com você. Por quê? Porque eu tenho emoção, eu tenho cargas emocionais. O meu emocional vai florescer. Se você der um tapa numa árvore, ela não vai ficar chateada. Se você tacar uma pedra num rio, ele não vai ficar chateado com você. Por quê? Ele é uma energia imanente e não emocional. Esse é o velho erro, até que na nossa Umbanda a gente começa com orixás, né? Orixás são energias imanentes, não tem carga emocional. Muitas pessoas às vezes falam, não, porque o orixá tal gosta de tal ação. Gostar é emoção, ele não pode gostar. Quando você fala, a árvore não gosta de pessoas, a árvore não gosta que pessoas loiras cheguem perto dela. A árvore não tem que gostar, ela está ali de acordo com a natureza imanente, como ela é, irradiando a sua energia a todo instante, como assim o Criador a criou. Então você vai num bosque, você vai numa floresta, você abraça uma árvore, você sente uma energia mais pura, não sente? Claro, é uma energia imanente que está te carregando. Enquanto você está ali, você está envolto de uma quantidade enorme de energias imanentes
tomando conta do seu ser. A partir do momento que você chegou em casa, aquela energia não está mais com você. Ao contrário do que a gente pensa, a energia da árvore entrou em contato comigo, ela é instantaneamente contaminada pelas minhas codificações emocionais. Eu não posso manifestar a energia da árvore imanente. Entrou por mim, é emocional. Eu só posso mandar o emocional, é minha energia. Agora é minha, ela se molda às minhas características, às minhas codificações emocionais. Ah, por que eu chego em casa então eu continuo me sentindo bem? Mental. Mentalmente você se sente melhor. Você lembra de onde você estava, você faz um resgate da memória daquela energia, mas energeticamente a sua energia é a sua. Talvez você tenha se livrado de uma carga emocional ou outra, mas a energia vai se manifestar de acordo com a sua carga emocional. Então você entende que a partir do momento que você recebe a energia de uma árvore, de uma planta, da cachoeira, seja de um passe ou de um amigo, aquela energia é sua, ela se molda a você. Por isso que os guias espirituais dão passe, a gente sempre fala, mas o importante é mudar aqui. Não adianta eu dar passe, eu limpar, eu purificar e você sair e continuar mentalizando as coisas, porque a energia é sua. Você tem a potência e a capacidade de moldar os seus próprios campos espirituais, moldar o seu campo áurico. O que é o seu campo áurico? É a redoma, assim como o planeta tem a camada de ozônio, o ser humano tem o campo áurico, que é composto, ele é resultado da soma de todas as cargas emocionais e energéticas nossas. Todas as nossas energias, manifestação mental que flui através dos chakras. Entrando nos chakras, vamos falar um pouco dele, não dá para abordar ele a fundo, claro, talvez num outro dia, um outro tema, a gente fale um pouco mais profundamente, mas só para você ter uma visão. Temos milhares de chakras, 7 principais, chamamos de 7 chakras magnos. Podemos dividir grosseiramente em 2, os chakras inferiores e os chakras superiores, dividir em 2 grupos. Quais são os chakras inferiores, filho? Chakra básico, chakra sexual e chakra umbilical. Os chakras superiores, chakra cardíaco, chakra laríngeo, chakra frontal e chakra coronário, totalizando 7 chakras. Os chakras inferiores trabalham energias densas, energias pesadas. Os chakras superiores trabalham energias sutis, leves. E essa soma mostra como o nosso campo áurico vai funcionar. Cada chakra ele funciona como uma torneira. Quanto mais você abre a torneira, mais água vai sair, certo? E essa abertura, ela tem uma relação íntima com a velocidade. Ou seja, quanto mais um chakra gira rápido, quanto maior a sua velocidade de giro, mais energia ele vai exteriorizar. Então o chakra que estiver mais ativo é o que vai exteriorizar mais energia e vai ser predominante perante os outros quando for somar o resultado áurico. E o seu campo áurico vai predominar a energia de acordo com o grupo de classificação daquele chakra. Aí vamos voltar lá para os conceitos do preceito. Já vimos que não tem como você misturar a sua energia. Se está com você, é seu. Então por que eu não posso ter relação sexual? Relação sexual, os chakras que trabalham, afinal de contas, tudo é energia. Os chakras que trabalham numa relação sexual são os chakras básicos, os chakras inferiores. Um exemplo, um orgasmo nada mais é do que a aceleração do chakra básico. Então você tem uma relação sexual, você vai ativar os seus chakras inferiores. Vão girar mais rápido, esterilizar mais energia. O seu campo áurico vai ser um campo áurico predominantemente denso. Por que eu não posso comer carne, alguns tipos de alimentos, nem bebida alcoólica? Muitas pessoas falam, porque a vaca não queria morrer, o boi não pode, é sofrimento. Sei que muita gente pode olhar dessa forma, ficar com dó, mas sinto muito, não é essa visão, não é essa forma. Um animal não tem essa parte de raciocínio. Não é por isso, não é por isso. Isso não o prejudicaria. Qual que é o ponto? O ponto é, tudo que nós comemos, tudo que nós nos alimentamos é processado pelo nosso chakra sexual. Fundamentalmente, os inferiores também, algum outro, mas fundamentalmente o chakra sexual, que é um chakra inferior. Nós temos 3 formas de conseguir energia: respiração, alimentação e a própria absorção energética dos chakras. Estamos falando da alimentação.
Tudo que você come vai ser processado, além do alimento para o corpo, tem a energia daquele alimento. Aquela energia vai ser enviada para o chakra sexual. Essa energia vai reconhecer se o que você comeu tem uma energia densa ou uma energia sutil. Se for uma energia sutil, vai levar para os chakras superiores. Cabe um adendo aqui, tudo que nós comemos tem uma carga um pouco densa. Por quê? Porque é material. Tudo que você pode tocar, tudo que está nessa dimensão é levemente denso. Mais que seja algo bem espiritualizado, mas ainda é um pouco denso porque ainda toca. Tudo que você sente é processado pelos chakras inferiores. Vento, ar, água, tudo que você sente, tudo que te toca é básico. Então até uma salada tem um quê denso? Tem, mas a sua predominância é sutil. Então vamos supor, você come uma salada de alface. É um alimento denso ou sutil? Faça-se essa pergunta. É um alimento sutil. Então essa energia vai subir para os chakras superiores. Os chakras superiores vão receber energia, alimento, vão girar mais velozes. Uma carne, uma picanha ali, sangrenta, né? Escorrendo, gostosa, aquilo que muita gente gosta. Você acha que é um alimento denso ou sutil? É um alimento com predominância densa. Essa energia vai ser enviada para os chakras básicos. Os chakras básicos serão alimentados, eles serão vitalizados, eles precisam dessa energia, né? Não há que se julgar a alimentação, eles precisam. Os chakras básicos vivem, sobrevivem e trabalham com energia densa. Eles precisam dessa energia, eles vão girar mais rápido. Girando mais rápido vai fazer o seu campo áurico ser mais denso. Aí a grande pergunta, é um trabalho espiritual mediúnico? É um trabalho denso ou é um trabalho sutil? Uma incorporação, uma audição, uma clarividência, é uma ação densa ou é uma ação sutil? Uma ação sutil, claro, a mediunidade se processa nos chakras superiores, então você precisa que os seus chakras estejam funcionando com maior velocidade. Os chakras inferiores ou os chakras superiores? Os superiores. Matou aí. Por que eu não posso ter relação sexual? Porque deixa os meus chakras inferiores muito acelerados. Se eu me resguardo, os chakras superiores aceleram. Por que eu não posso comer carne? Porque eles deixam meus chakras inferiores muito acelerados. Se eu comer salada, um arroz, feijão, um trigo, os meus chakras superiores vão girar com maior velocidade. Por que eu não posso beber bebida alcoólica? Porque os chakras inferiores giram com maior velocidade. E eu preciso, para o contato espiritual, que os meus chakras superiores estejam girando em maior velocidade, para facilitar o contato espiritual, aumentar essa ligação, o meu corpo vibre num padrão muito mais parecido com o deles. Você vê que não tem mistério, não tem questões morais, questões filosóficas, nada. Simples. A resposta sempre está no simples. Simples assim, e ninguém desbrava isso quanto ao preceito. Simplesmente observar a energia. Que energia você quer manifestando no seu corpo naquela hora? É por isso que nós temos o preceito, para ter um conjunto de ações que estimulem a funcionalidade e a velocidade dos chakras superiores, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Essa é a explicação, essa é a verdade do porquê temos o preceito e tantos anos ninguém chega tanto assim na questão ou explica ela realmente como ela tem que ser vista, da forma que tem que ser enxergada. Por isso, meus amigos, que nós fazemos preceitos. Agradeço a atenção nesse vídeo, que não foi um dos vídeos mais curtos que eu tenho, né? Mas é um tema muito importante. Agradeço você ter ficado comigo aí até o final. Para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, www.penazul.com, ou tem também o nosso Facebook, Templo de Escola de Umbanda Cacique Pena Azul. Espero o seu contato, sua visita, e acompanhe os próximos vídeos nossos. Um forte abraço e até a próxima.